Olá, eu sou Dulce Silva de Jesus, graduada do curso de História da Universidade do Estado da Bahia. Estou aqui para apresentar o meu TCC, que é uma monografia. Bem, a minha orientadora foi a professora Cláudia Trindade e o tema é a participação da mulher no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana. A justificativa: a escolha do meu tema é devido à vontade, ao desejo mesmo que eu tinha, na verdade, de conhecer a história dos trabalhadores rurais, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana e a participação da mulher no sindicato. O objetivo é analisar os impactos que a inserção da mulher provocou no sindicato e verificar se isso trouxe ou não melhorias de vida para o trabalhador rural da cidade de Feira de Santana. A minha inquietação é perceber, investigar a atuação da mulher no sindicato e os processos de inserção da mulher no sindicato. Como se deu a inserção da mulher no sindicato? Essa é a minha inquietação, descrever a inserção delas, bem como os processos de inserção. Claro, verificando os impactos causados por elas no sindicato e as influências que elas exerceram no sindicato. A metodologia foi tanto qualitativa quanto quantitativa. Eu usei artigos, sites de internet, livros, pesquisa de campo, visitas e todos os materiais que no decorrer do tempo eu fui encontrando no próprio Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana. Bem, como se deu o processo de fundação do sindicato e a exclusão da mulher no sindicato. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana teve origem no ano de 1971, com a finalidade de atender às necessidades dos trabalhadores rurais de Feira de Santana. Todavia, naquele período, as pessoas que comandavam o sindicato, eles não usufruíam desse comando para beneficiar o trabalhador rural. Simplesmente eram os fazendeiros políticos da região que buscavam beneficiar, buscavam resolver as questões dos coronéis fazendeiros da região. Então a gente percebe que era de cunho político e não social, como deveria ser. Nesse período, nos anos 70, a gente sabe que a sociedade brasileira ainda deixava a mulher à margem na participação da história, na participação de várias outras coisas, e no sindicato não era diferente. Nesse período, a mulher ela não poderia se associar ao sindicato, simplesmente pelo fato de ser mulher. Ela era uma trabalhadora rural, mas não poderia ser sócia do sindicato como trabalhadora rural, por ser mulher, enquanto os trabalhadores rurais, homens, poderiam se associar. A mulher só veio se associar ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana em um processo que se chamava de transferência, devido ao fato de algumas delas serem casadas com associados. Quantos desses associados eles morriam, faleciam,
a mulher passava a ser sócia no lugar. Porém, elas não poderiam de forma alguma participar das reuniões, contestar opiniões e nem participar com suas ideias, com seus desejos e com os planos que elas já tinham naquela época. A gente sabe que a década de 70, ainda excluindo, deixando a mulher à margem, ainda apesar daquele período ser excludente para a mulher, elas já começaram a se organizar. Foi um período em que o feminismo ele aflorou muito, apesar de ele ter seu auge nos anos 70. No período dos anos 70, ele lutou muito em combate ao regime militar. E as ideias feministas, segundo Margaret Hago, foram ideias que posicionou uma nova mudança, quebra de paradigmas, posicionou um questionamento diferenciado no que se tratava, no que os homens tinham sobre a mulher, né? A mulher era vista como alguém que não fazia parte da história naquele período. E o feminismo criticou isso, o feminismo se posicionou contra isso, questionou o jeito dominador e patriarcal do homem, do sexo masculino, como único donos da razão. E naquele período, essas ideias feministas já permeavam lá na comunidade rural da cidade de Feira de Santana. A gente sabe também que parte das lutas começadas pelo movimento feminista com relação às mulheres só foram levadas em consideração na Constituição de 1988. Apesar de que naquele período a sociedade terminava até não respeitando. Todavia hoje a gente tem esse reflexo, né? A sociedade inclusiva para a mulher hoje, ela é devido às lutas também feministas tanto da década de 70 como da década de 60. E como se deu a organização da mulher frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana? Olha, naquele período haviam SERBs, né? Elas começaram a se organizar nos SERBs, que eram as comunidades eclesiais de base, comunidade geralmente católica. Lá não foi diferente. Elas começaram a se reunir e nos MOCs também, que eram as movimentações de organizações comunitárias. Essa década isso já na década de 80, segundo Margaret Hago, foi o período em que a sociedade brasileira ela estava passando por momentos de transformações, né? Tanto comercial quanto industrial. E Margaret Hago ela afirma no seu livro do Cabarel lá o seguinte: não só a sociedade brasileira naquele período não queria só apenas mudanças sociais, econômicas, comerciais, intelectuais e políticas, e sim imprimia mudança no sentido de buscar a presença da mulher, de solicitar a presença da mulher, seja nas praças públicas, nos cafés, nos teatros e até no mercado de trabalho. A sociedade buscava uma mudança total. A sociedade não queria apenas o homem, o sexo masculino produzindo, fazendo parte da história, mas sim a massa geral. E é nesse período, nesse contexto, que a mulher ela acaba encontrando seu lugar, e o feminismo aí já estava sendo visto com outros olhos, né? Apesar ainda de estar sofrendo preconceitos. E é justamente nesse contexto que a mulher ela consegue se inserir no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana. Bem, eu já disse como se deu o processo de inserção, e através da inserção da primeira mulher, outras foram sendo inseridas e elas começaram a se organizar no intuito de tomar, ou melhor dizendo, de participar, de serem ativas também no sindicato, porque elas também eram trabalhadoras rurais. Como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade iria atuar ouvindo só a demanda dos trabalhadores homens, já que também a maioria das mulheres da zona rural, elas são lavradoras, são trabalhadoras rurais. Elas queriam o lugar dela no espaço, elas queriam o lugar dela no Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade. Bem,
ação da mulher no sindicato provocou mudanças extraordinárias. Tanto que elas conseguiram mudar o sindicato de uma forma esplêndida. O sindicato que tinha até então o caráter político passou-se a ter o caráter social, também com a ajuda dela. A gestão das mulheres no sindicato imprimiu mudanças fantásticas que terminou por beneficiar não apenas a elas, mas também aos homens trabalhadores rurais da cidade. No ano de 1989, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana, que antes não permitia que uma mulher se tornasse sócia, ele teve uma mulher como presidente, que foi Maria das Virgens. Durante a gestão de Maria das Virgens, aconteceu algo inédito no sindicato, que foi a visita dela, da delegação do sindicato, a lugares das comunidades rurais de Feira de Santana. Ela ia ao encontro da massa trabalhadora rural e percebia a necessidade, abordava a necessidade deles e trazia para serem trabalhadas, discutidas no sindicato, a fim de encontrar forma de saná-las a dura necessidade deles, as duras, melhor dizendo. Bem, no ano de 1995, Conceição Borges, por sua vez, assumiu o sindicato e passou a governá-lo durante 15 anos. Conceição Borges foi uma presidente que teve a origem, a sua demanda, a sua atuação nas questões de movimentos, veio lá do Clube de Mães, que é um clube que havia no local onde ela residia. E uma coisa interessante é que as principais ações dessas duas mulheres presidentes no sindicato, quando estavam no mandato, era de encontro, de em busca da necessidade, da demanda do trabalhador rural. Assim que elas conseguiam essa demanda, elas traziam para ser discutida no partido e ia lutar junto às autoridades feirenses para conseguir a melhorias de vida para aquela população carente, trabalhadora, que tinha seus direitos e que até então vivia à margem da sociedade feirense. De que forma a mulher transformou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana? Bem, primeiramente é a questão do caráter, que era de cunho político, passou a ser social. A mulher não começou a buscar, quando ela vai ao encontro, ela vai em busca de conhecer o problema para poder solucioná-lo. E foi isso que elas fizeram. Elas não se preocupavam apenas com questões próprias, e sim com questões sociais. Por exemplo, lutar junto às autoridades é uma questão muito interessante que antes não havia no sindicato. E elas conseguiram isso, elas atuaram na prefeitura várias vezes, juntavam o pessoal da zona rural, os trabalhadores, iam com suas enxadas, suas pás, seus outros equipamentos, ferramentas de trabalho, e atuavam nas prefeituras, chegaram a fechar BRs, elas chamavam a atenção, se mobilizavam e faziam com que a sociedade enxergasse a demanda social do lavrador rural como uma demanda necessária de atenção, de cuidado e de solução para os problemas existentes no campo. Bem, vamos falar um pouquinho do Clube de Mães. O Clube de Mães, na verdade, foi a inspiração do departamento de mulher que surgiu no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana. O Clube de Mães, ele teve a origem lá na comunidade de Formiga, no distrito de Tiquaruçu, e começou da seguinte forma: as mulheres se juntavam, as mulheres trabalhadoras rurais se juntavam para falar das injúrias, para fazer cantorias, para falar das famílias, das necessidades que elas tinham, e começaram a se organizar uma vez por mês em reuniões, inclusive Conceição Borges, que atuou como presidente 15 anos no partido, surgiu do Clube de Mães, e era nesse Clube de Mães que elas trocavam as angústias que ela tinha da vida sofrida do campo. Elas conheceram uma mulher chamada Lúcia, que participava, que era enfermeira, e participava da EBDA. A EBDA é a Empresa Baiana de Desenvolvimento dos Agricultores.
E a BDA começou a promover cursos para as mulheres do Clube de Mãe. Como fazer sabão, como trabalhar técnicas para trabalhar na lavoura, tipo, como se comportar diante das realidades familiares, diante das questões da DST, que naquele período foi um período que se falava muito, tudo isso o Clube de Mãe foi tratada. E um ponto interessante é que quando Maria das Virgens se tornou presidente do partido, a primeira coisa que ela fez, lembra que eu disse que ela foi visitar a demanda do campo, ela encontrou o Clube de Mãe. Quando ela encontrou o Clube de Mãe, entre outros movimentos, entre outras aglomerações juntas, mas ele destaque foi o Clube de Mãe, elas implantaram a delegacia sindical no Clube de Mães e esse clube se tornou uma extensão, como as outras aglomerações também do sindicato. Então elas vinham, ouviam a demanda desses grupos e eram levados para o sindicato. Foi assim que Conceição Borges começou a vida dela no movimento, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana. Foi a partir do Clube de Mãe, que teve muita importância na vida dela, com certeza, naquele momento. Bem, os benefícios conquistados pela mulher, pela atuação feminina, na gestão feminina no sindicato. A princípio foram, como eu vou repetir, já disse, a demanda era vista por elas iam, anotavam, discutiam, buscavam formas para construir e realizavam. A princípio foi construído 106 banheiros nas residências que não haviam. Teve também a questão da frente de trabalhador, essa frente de trabalho que tinha, foi um período de seca, década de 90, a água rural houve muita seca, e elas lutaram e conseguiram essa frente de trabalho. Consistia nas famílias ganharem meio salário mínimos, e em troca desses meio salários mínimos, as famílias limpavam as estradas, os caminhos da zona rural, bem como os tanques, as aguadas, né, as lagoas que estavam com matos aos seus redores. É como se elas estivessem preparando o terreno para a chuva. Em troca ganhavam a meia bolsa, que é o meio salário mínimo, que era para se manter, já que naquele período de escassez não poderiam plantar, nem colher, não poderiam cultivar a terra e nem usufruir do que a terra pode oferecer. Outra questão foi a campanha Nenhuma Mulher Sem Documentos. Essa campanha consistia em levar essas mulheres da zona rural para fazer seus documentos. Elas não tinham carteira de identidade, carteira de trabalho, muitas delas não tinham títulos eleitorais, e o sindicato ele fez isso. As mulheres, o departamento de mulher, na verdade, lutou para que nenhuma das mulheres trabalhadoras rurais ficasse sem documento. Promoveu essa campanha e a custo zero elas foram e conseguiram obter seus documentos. Outro interessante foi o crédito de cadastro social, em que elas conseguiam auxílio maternidade. Esse crédito consistia no seguinte: por não poder trabalhar durante o período de maternidade e o período pós-parto, elas ficavam impossibilitadas de ajudar seus maridos, ajudar as famílias, suas próprias famílias a conseguir a renda. Então, com esse crédito, elas conseguiam dar entrada e conseguiam uma quantia em valor que pudesse ajudar nos custos com a família. Ou seja, elas não poderiam estar trabalhando no campo por conta do período de pós-parto, que no caso seria a licença comum, e elas acabavam ajudando, contribuindo por conta desse dinheiro que recebeu, essa quantia. Outra questão muito interessante, isso foi o Departamento de Mulher que colocou, é a questão dos seminários. Esses seminários eram tratados temas como liderança feminina, a mulher no poder, a vida sexual, AIDS, sobre o câncer de mama, sobre cólera. Todas as questões atuais naquele período era tratado no Departamento de Mulher através de seminários. Eles contratavam pessoas especializadas, profissionais preparados para palestrar para aquelas mulheres.
E aí a ideia de liberdade ia aflorando mais ainda na mente daquelas mulheres. Interessante que Maria da Glória Gomes chega a afirmar que a demanda feminina, a demanda da mulher nos movimentos sociais, ela é totalmente solidária, como a gente percebe na gestão feminina, tanto do Departamento de Mulher, como do Movimento de Mulher no Sindicato e da gestão delas no sindicato, que é de cunho social mesmo, de em busca da necessidade do outro, elaborar projetos que beneficiem a sociedade a qual está inserida e que leve a melhoria de vida para o carente, para o necessitado. Maria da Glória Gomes chega a afirmar que a demanda, o trabalho, o desenvolvimento do trabalho da mulher, ele ainda não é valorizado como deve, é como se ficasse no anonimato ainda. Mas a demanda delas é enorme e é social e, sem dúvida nenhuma, faz com que a sociedade, seja ela feirense, como foi o caso, ou de onde quer que esse grupo se insira, que essa mulher atue, faz com que a sociedade ganhe valor, porque com certeza vem os benefícios. A Maria da Glória chega a citar as mulheres quebradeiras de coco do Norte e Nordeste, Pará, Tocantins, que têm uma demanda social, que lutam por causas sociais da comunidade delas, lutam por projetos que beneficiem a sociedade e façam com que a sociedade crescer. Todavia não são vistas nem reconhecidas como deveriam pela sociedade. Bem, o movimento de mulher no sindicato, que foi um movimento que lutou para conseguir os seminários, o crédito, como eu falei, a frente de trabalho. Esse movimento era um movimento que tinha a finalidade de resgatar, não só de resgatar, mas de implantar as ideias femininas no próprio partido, no próprio sindicato. Como? Fazer a mulher perceber que era necessário a presença dela na política. Ela precisava se preparar para se inserir na política, para lutar por causas não apenas femininas, mas causas também que fossem beneficiar toda a sociedade em qual ela estava inserida. Então era uma necessidade de aumentar a força feminina no partido. As mulheres precisavam entender que elas são capazes, são habilidosas, têm potenciais, fazem parte da história e podem atuar para mudar a história. Então os temas trabalhados eram com esse foco mesmo: liderança feminina, força feminina, a mulher no trabalho, a mulher atuando, a mulher participando, a mulher na história. Isso para fazer com que elas incorporassem, vivessem, sentissem a questão da necessidade de que a sociedade por si tem também da força da mulher, da atuação dela, da participação dela no trabalho. Elas contaram, segundo Maria das Neves, que eu entrevistei, Conceição Borges, elas contaram que a participação delas no movimento foi algo extraordinário, já que elas não tiveram muitas oportunidades de estudar e aprenderam diversas coisas ao participar de congressos, seminários, eventos fora da região. Chegaram a viajar para Brasília, São Paulo e continuaram a caminhada até hoje no sindicato, hoje como sócia, porém atuando, buscando, participando, opinando, tendo voz, tudo em busca de melhores condições de vida para o trabalhador rural. Elas contaram que aprenderam muitas coisas sobre as questões de luta da mulher e de luta da sociedade, sobre as questões dos movimentos sociais, que a gente sabe que o movimento social, segundo Margarete Rago, segundo Maria da Glória Gomes também, entre outros autores, Capelin, por exemplo, tem a finalidade de mudar a sociedade. Ela apresenta, Maria da Glória Gomes chega a dizer que que o movimento social apresenta o diagnóstico da sociedade atual e também ele promove mudanças, ele lança a mão
do olhar atual e começa a olhar a perspectiva futura, no sentido de o que é preciso mudar, o que é preciso fazer, como está a realidade. E o movimento social desse todo esse diagnóstico foi o que as mulheres, quando se organizaram, sentiram que o partido, o sindicato, ele não estava atendendo a demanda atual e começaram a resgatar a origem do significado, da finalidade do sindicato. Bem, eu quero agradecer, melhor dizendo, eu quero concluir dizendo que esse trabalho foi um trabalho maravilhoso, que eu aprendi muito sobre a história do sindicato, a atuação da mulher neles e os benefícios que trouxeram. E realmente foi um momento que a sociedade brasileira vivia a questão dos conflitos militares com a ditadura. O feminismo estava ali aflorado para dizer que a mulher poderia, dizer que a mulher tinha força, dizer que a mulher tinha habilidade, dizer que a mulher era capaz, dizer que a mulher é também participante da história. E as mulheres, de um outro lado, na zona rural, também conseguiram gritar no sindicato que elas também são participantes da história, que elas também têm a demanda e que elas querem o melhor da sociedade. Esse trabalho me fez ver que a questão da sociedade ela é mudada quando as pessoas se organizam em prol do bem comum, do bem social. E não há como mudar a sociedade sem organização, sem enfrentamento, sem uma demanda e sem luta. Elas lutaram muito, elas enfrentaram preconceitos, mas romperam paradigmas e chegaram a proporcionar ao trabalhador rural melhores condições de vida. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade.